Boa tarde, prontos? Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar reportando o objeto e o objetivo dessa reunião de agora, que foi solicitada pelo ex-presidente senador Renan Calheiros, juntamente com o presidente da CCJ, o ex-presidente Davi Alcolumbre, nossos colegas senadores. O presidente Renan Calheiros apresenta um pacote de medidas legislativas, projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é criar no ordenamento jurídico instrumentos legais que possam ser capazes de coibir atentados à democracia, atentados ao Estado de Direito. Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país e, naturalmente, aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito. Esses encaminhamentos serão feitos pelo presidente Renan Calheiros, apresentados os projetos e coletadas as assinaturas para a proposta de emenda à Constituição, e esta presidência avaliará o apensamento, outras medidas também foram apresentadas já no Senado com o mesmo objetivo e o mesmo sentido, e as encaminharei à Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão de Constituição e Justiça o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, fará o andamento devido com a designação dos respectivos relatores. Mas essa presidência enaltece a iniciativa e vamos cuidar, através do trâmite regimental e legislativo cabível e próprio, ter a avaliação e a discussão ampla de todas essas matérias. Não necessariamente se terminará com o mesmo conteúdo e com o mesmo texto apresentado, mas haverá o empenho do Senado Federal em relação à apreciação dessas matérias a pedido e por iniciativa do ex-presidente Renan Calheiros. Em segundo lugar, naturalmente, que já me antecipando as indagações da imprensa relativamente à PEC da transição, que viabiliza o Bolsa Família no Brasil, todos sabem da apresentação da PEC pelo senador Marcelo Castro, da coleta de assinaturas para que possa ela ser processada, e uma vez coletadas as assinaturas suficientes, imediatamente essa presidência encaminhará também à Comissão de Constituição e Justiça, responsável e competente para a apreciação de PEC, para que possa o presidente Davi Alcolumbre designar relator, para que possa haver o andamento dessa proposta de emenda à Constituição. O que considero absolutamente fundamental de ser relembrado é que esse Senado Federal teve, ao longo desse tempo, inclusive especialmente em função da pandemia, toda a colaboração com o governo para ter os espaços fiscais necessários para os programas sociais. Assim foi na PEC de guerra, em 2020, quando o presidente Davi era o presidente do Senado, também a PEC emergencial em 2021, a PEC dos precatórios, mais recentemente a PEC que permitiu o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, no valor de R$600. Então sempre houve por parte do Senado essa disposição de encontrar soluções para a viabilização de programas sociais. E quero crer que não será diferente neste momento em que é absolutamente fundamental, a partir de janeiro, nós garantirmos um programa social no valor de R$600 para cada pessoa brasileira que tem essas dificuldades de se sustentar e sustentar a sua família. Então, um compromisso do Senado também nesse sentido. A PEC é uma PEC qualitativa, ela retira o programa social do teto de gastos públicos. Obviamente que da parte do governo eleito deverá haver a responsabilidade da aplicação desse espaço fiscal dentro de critérios de prioridades absolutas do país, como a merenda escolar, a farmácia popular, as universidades federais, os programas de cultura, projetos de cultura, de infraestrutura, de moradia, obviamente com bastante responsabilidade e sem gastança desenfreada. Evidentemente que ninguém concorda com isso. Mas há um compromisso realmente da apreciação da PEC pelo Senado Federal para que possamos ter concretizado o programa social a partir de janeiro. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Então, deve andar já nos próximos dias, imediatamente, com um senso de urgência e de prioridade, a PEC da transição, primeiro na CCJ, depois no plenário do Senado Federal. Estou à disposição. Senador, Marcelo Boller, da TV Brasil 247, ainda sobre a questão dos atos antidemocráticos, independentemente de legislação, o senhor não acha que está faltando parte dos executivos municipais e estaduais autoridade para esvaziar esses movimentos, tirar banheiros químicos, estruturas agitadas, que acabam alimentando esse movimento? Eu digo que a democracia deve ser um compromisso de todos, especialmente de todas as autoridades constituídas, municipais, estaduais e federais. A livre manifestação do pensamento é constitucional, manifestações são legítimas na maioria das vezes, mas quando deriva para atos que pedem intervenção militar ou que questionam o resultado de eleições que foram feitas dentro da absoluta regularidade, obviamente que isso descamba para um ilícito que deve ser coibido por todos. Portanto, a nossa expectativa, sim, que todas as autoridades possam, com o máximo de equilíbrio possível, mas com exercício de autoridade, garantir a normalidade democrática no Brasil. Qual delas? A PEC da transição? Com certeza. Eu acredito que sim, obviamente nós vamos nos empenhar, até porque nós temos poucas semanas até o final do ano, há necessidade de apreciação pelo Senado e também pela Câmara dos Deputados. Eu quero afirmar aqui a nossa responsabilidade também de fazer uma discussão e permitir que todos os senadores possam colaborar para o amadurecimento da PEC, o mesmo que acontece com os projetos apresentados agora pelo senador Renan Calheiros. Não necessariamente o final será idêntico ao início, então poderá haver alterações que serão obviamente amadurecidas na CCJ e no plenário, especialmente o que já se tem ventilado em relação ao prazo de excepcionalização do programa social em relação ao teto de gastos públicos. Então eu acredito
acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. Mas obviamente que eu não quero cravar essa data especificamente, que vai depender da discussão e naturalmente da boa vontade de todos os senadores e senadoras de entenderem que é muito importante nós termos a partir de janeiro essa solução fiscal resolvida para o Bolsa Família no Brasil. Presidente, vai levantar imediatamente, hoje, eu queria também saber se o presidente da Câmara já definiu o período, se vai colocar a relatoria para o senhor, se vai designar algum relator, o que o senhor espera sobre esse rito dentro da comissão, quando vai convocar a primeira sessão e o prazo de votação. Uma vez tendo as assinaturas e aportando à presidência, imediatamente vai ser despachada a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não quero responder pelo presidente Davi, mas naturalmente que ele decidirá no momento oportuno essa autodesignação ou a designação de um relator na CCJ, não é isso, presidente? Exatamente. Para poder ter o andamento devido. Mas todos estão imbuídos nesse propósito de entender o caminho que seja um caminho equilibrado que compatibilize responsabilidade fiscal com o programa social sustentável a partir de janeiro. E a obrigação do governo também, evidentemente, que é o de identificar nesse espaço fiscal o que vão ser as prioridades efetivamente para o Brasil, de aplicação de recursos, com gastos que sejam responsáveis, com boa qualidade de gasto público. E o desenho do programa social também deve ser um desenho bom para a nação. Não é? É importante também critérios muito firmes e muito fortes desse Bolsa Família para que não se cometam injustiças, né? Para que possa chegar realmente às pessoas que precisam no Brasil. Presidente, o senhor falou com o Lula. Olha, até agora há pouco faltavam as assinaturas todas e a apresentação da PEC, né? Já atingiu. Então, atingido, já vai ser encaminhado imediatamente à Comissão de Constituição e Justiça. Eu não recebi essa informação ainda oficial, mas formalizado com as 27 assinaturas, naturalmente vai ser encaminhado ainda hoje para a Comissão de Constituição e Justiça, se preenchido os requisitos. Essa semana não teremos reunião da comissão. Será a semana que vem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça em data a ser definida tem pelo um presidente. parlamentar cobrando que o presidente eleito indique o ministro da Fazenda para a votação da PEC. O senhor acha que isso é fundamental ou não vai precisar disso para tramitar e votar em plenário? Eu acho que, antes de mais nada, esse compromisso de implantar um Bolsa Família de R$600, como é hoje, emergencialmente, a partir de uma iniciativa do Congresso de julho, de uma PEC que nós votamos que permitiu passar de 400 para 600, essa é uma obrigação, antes de tudo, do Congresso Nacional. Então, independente do governo eleito, independente do governo atual, o Congresso Nacional tem que se debruçar para dar uma solução a esse tema do Bolsa Família. Obviamente que é importante a definição de nomes, né, se ter com quem conversar desde já a respeito da política econômica, mas não é uma condição fundamental ou imprescindível para a gente avançar na PEC aqui no Senado. Presidente, em relação ao tamanho da PEC, já falou da possibilidade de alteração do prazo, mas em relação ao tamanho dessa alteração do programa social, há algum entendimento, por exemplo, no CCBB já se trabalha com um cálculo de 150 milhões, que seria já abaixo da perspectiva inicial. O senhor tem alguma avaliação sobre isso? Essa é uma decisão que vai ser tomada pela discussão na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal, mas lembro que essa PEC ela não tem uma definição de valor, ela tem uma natureza qualitativa de se retirar do teto de gastos públicos o programa social do Bolsa Família. Eventualmente, o grande esforço que se pode fazer de fato é que se possa ter um Bolsa Família desenhado e aí isso pode eventualmente reduzir a estimativa do valor necessário para isso. Mas obviamente que tudo isso vai ser discutido e essa é uma decisão da maioria do Senado e não dessa presidência. Obrigado. Presidente, tem a PEC do senador Vaz, tem a PEC do senador Serra, que elas inclusive protocoladas. Todas serão consideradas na discussão, todas essas ideias vão ser consideradas na discussão para a formatação de um entendimento conjunto. Eventualmente pode ser um debate conjunto. A excepcionalização por 2 anos é um bom meio termo? Pode ser que seja a decisão da maioria do Senado, mas eu não posso afirmar isso. Isso realmente depende da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.